Saudações a todos. Estou mais uma vez para gravar mais um vídeo e escolhi aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João. Escreveu aqui João coisas tremendas. É um evangelho, eu diria que bastante completo também. E Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Na minha tradução está bem escrito bem assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está falando sobre conhecer a verdade, para que a verdade liberte. Aqui está falando de uma verdade que liberta. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, a verdade que a palavra de Deus se refere é o Senhor Jesus, visto que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, aqui fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós. Então está falando novamente da palavra, e está falando da verdade. E aqui na palavra do Senhor existe muitas verdades aqui, as quais nos são reveladas para nós. Em Deuteronômio, ali está escrito que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, e que as coisas ocultas, aqueles mistérios, são para Deus, mas que as coisas reveladas são para nós. E a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus para nossas vidas. Ela é a revelação da verdade. Mas eu comecei a analisar acerca da verdade, comecei a analisar, e eu aprendi que nós somos seres limitados, e nós estamos sempre sujeitos a falha, estamos sempre sujeitos a erros, e por esse motivo é que se deve ter muito mais cuidado quando se trata de fazer a aplicação de um texto da palavra de Deus. Se trata de pregar a verdade, então precisa ter muito cuidado para não errar. Eu comecei a analisar acerca da história, li alguns livros. Eu inclusive li um livro de Abraão de Almeida, um livro intitulado Deus, a Bíblia e o Universo. E neste livro traz ali bastante coisas bem profundas. Fala de pessoas que foram na Lua, fala de muitas coisas aí que ocorreu durante a história. E inclusive fala de algumas verdades que para aquele povo na época era o suprassumo da verdade, era o mais alto grau de verdade, porque só se tinha aquela revelação. As descobertas só tinham ido até ali. Então não havia nenhuma outra verdade além daquilo. Chegou a me dizer esse escritor que houve cientistas que falaram que a Terra estava sobre uma tartaruga gigante que navegava num oceano universal. Imagine que coisa, um cientista falar isso, e naquela época era a única verdade que tinha. Outros cientistas queriam descobrir o formato da Terra. Uns falavam que a Terra era parecido com um pires, outros falavam outras coisas, e era a única verdade que tinha na época. Mas posteriormente veio-se novas descobertas, e então começaram a entender que a Terra ela não era dessa forma, e que nem estava sobre colunas nenhuma, nem em cima de tartaruga alguma, não estava assim.
Mas só que muito antes disso, o patriarca Jó, ele mencionou acerca desse assunto e ele falou que Deus se assenta sobre o globo da terra. Então ele já deu a entender ali que a terra é de forma arredondada. E isso muito tempo antes desses cientistas tentarem acertar aí a forma da terra. Mas se tratando de verdade, eu quero me ater aqui a esse assunto, porque quando fala-se de verdade das Escrituras Sagradas, verdade revelada na Palavra de Deus, são verdades eternas. São verdades que eram verdade no passado, são verdades agora no presente e serão verdades também no futuro, porque a Palavra de Deus, ela nunca muda. Quando o patriarca Jó falou que Deus se assenta sobre o globo da terra, ele disse que a terra era de forma arredondada, e isso já se descobriu que verdadeiramente o é. E muitas coisas que a gente lê aqui na Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus, ela é científica também, a Palavra de Deus é ciência pura, tem muita coisa tremenda aqui, muitas verdades que sempre vão ser verdade. E por isso que existiu verdades aí que no passado eram verdade e que agora já não são mais. Então a única verdade absoluta é a Palavra de Deus. A única fonte que traz verdades absolutas é a Palavra de Deus. Mas uma coisa interessante, eu mencionei que nós somos seres limitados. Nós não somos absolutos, nós somos limitados. O nosso conhecimento é limitado, a nossa mente é limitada. Não somos seres absolutos, mas somos limitados. E por esse motivo, o risco é muito grande de errar. Por esse motivo é que nós temos que tomar muito cuidado quando ouvimos explicações sobre a Palavra de Deus, quando ouvimos ensinamentos sobre a Palavra de Deus, quando estamos em frente a algumas doutrinas que são colocadas para nós seguirmos. Então temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo, ele disse que nós precisamos examinar tudo. O apóstolo Paulo, ele nos deu muito ensinamento através das epístolas, através das cartas ali que ele escreveu para pessoas, escreveu também para comunidades em geral. Ele deu muito ensinamento acerca de pessoas que muitas vezes não conseguem ter uma revelação clara das Escrituras Sagradas e acabam então distorcendo o foco, distorcendo ali a verdade da Escritura Sagrada. Então por esse motivo é que nós temos que cada dia mais buscar na fonte, buscar de Deus, para que nós tenha então a revelação da Palavra de Deus na nossa vida, para que nós não venha a ser enganado. A Bíblia fala até acerca de pessoas de cego guiando outro cego, porque quando uma pessoa não consegue ter a revelação genuína da Palavra de Deus, é sinal de que está cega. E estando cega, se for guiar outra pessoa, conforme a Bíblia orienta, ambos cairão na cova. Então nós temos que tomar muito cuidado quando vamos nos alimentar da Palavra de Deus, quando vamos ouvir alguns tipos de ensinamento, para que nós não venha cair em algum laço, para que nós não venha ser enganado. Porque o engano, eu costumo dizer que o engano ele é difícil de saber que é o engano, porque é o engano. O engano ele vem para enganar as pessoas, e ele nunca vem verdadeiramente da forma que ele é. Ele vem sempre no sapatinho, ele vem conforme a Bíblia relata, vem com pele de cordeiro, mas no fundo
são lobos devoradores de almas, são lobos que só estão de olho na lã e na gordura das ovelhas, mas não estão preocupados com a salvação, sendo que a salvação é o foco principal de tudo, que se nós não buscarmos salvação, então, conforme a Bíblia nos diz, somos os mais miseráveis deste mundo. E sendo assim, então, eu estou desta vez fazendo este vídeo e quero convidar você que estiver visualizando esse vídeo, vamos procurar examinar tudo. A Bíblia diz examinar tudo e reter o bem. Vamos examinar tudo. Conforme eu li um texto aqui da palavra de Deus que diz assim que os espirituais discernem bem todas as coisas e por ninguém são discernidos. E sendo assim, devemos então cada dia mais buscar de Deus para crescer em espiritualidade, para que possa então discernir bem todas as coisas. A Bíblia ainda diz ainda mais que faz-se comparações entre as espirituais e as espirituais, ou seja, só tem que ser espiritual, só tem que ter um nível já de espiritualidade para conseguir compreender manifestações espirituais e ter então um discernimento e saber qual é a procedência de certas manifestações, porque a Bíblia diz que, se possível, enganaria até os escolhidos, mas conforme a Bíblia diz então que Deus, Ele não permite que nós sejamos confundidos. A Bíblia nos dá amparo para nós caminhar e ter uma vida de comunhão com o Senhor. Basta nós analisarmos aqui na palavra de Deus, que aqui contém os ensinamentos genuínos do Senhor. Basta nós analisar e compreender acerca dos ensinamentos do Senhor Jesus. Muito obrigado e até a próxima.